Mais uma vez estamos nesse espaço, mas esse espaço vai ser diferente, vai ser uma dobradinha. Você já deve ter conhecido Douglas Monteiro. O cara tem um conteúdo maravilhoso no YouTube, na internet. Ele faz um podcast sobre conteúdo urbano. E hoje nós vamos falar aqui sobre empreendedorismo, esporte e liderança. Vai ser uma coisa diferente, mas justamente voltado para que você possa entender um pouco mais sobre toda essa trajetória do mundo do esporte, das dificuldades, e dizendo que sim, que ser empresário tem as suas dificuldades, tem os seus momentos, mas que se você olhar, tiver um pouco de noção sobre o que é a vida do empresário e como passar por elas, você vai ter uma tranquilidade para poder superar as adversidades. Porque assim, o atleta tem adversidades e o empresário também. Preste atenção que é um podcast maravilhoso. Espero que você goste. Liderança é sobre impacto, né, que você traz na vida das pessoas, né? É o quanto você consegue mudar aquela pessoa para ela ser a melhor versão dela e o quanto você aprende nesse processo junto. Porque não é só você acha que sabe tudo e passa para essa pessoa. Você aprende pra caramba com o processo. Tem gente que funciona mais na pressão e consegue entregar mais resultado. Tem gente que não funciona na pressão. Você tem que mudar o jeito de liderar essa pessoa. Você vai aprendendo a lidar com as pessoas disso, que o esporte te dá muita base para isso. Eu sempre falo para todo mundo, a natação me deu a base de liderança, a base do empreendedorismo, de ser resiliente, de aprender a curtir o processo. Saber que do jeito que você está fazendo, lá na frente você vai colher o resultado. Mas tenha calma, porque às vezes você quer atropelar tudo, fazer tudo muito rápido. Acontece isso para o empreendedor, porque ele precisa gerar receita, precisa pagar boleto, no final das contas tem que gerar lucro, tem que pagar pessoas. É um desespero, mas se você aprende a gostar do processo, entender como que é o processo, o resultado ele acompanha depois. E não o contrário, a gente vai atrás muito do resultado e esquece todo o processo. Atropela o processo, o resultado não vem. Acho que esporte ensina muito isso. Porque não tem como da noite para o dia falar, cara, vou correr uma maratona amanhã. Não vai. Não vai, Não cara. vai. E aí você escuta empreendedor falando, eu vou faturar 40 milhões no meu primeiro ano. Tá, com base em quê? Vai fazer o quê? Do que é? Sem base de nada. O cara só põe uma meta, que nem fazer uma maratona. Então, esse contraponto, né, juntar as coisas, fazer essa associação do esporte com o empreendedorismo, eu acho muito interessante para a gente casar esses pontos. Pô, por que você vai correr uma maratona, você não começa com 1 quilômetro, 5 quilômetros? Pensa no que você vai fazer, o baby steps da sua empresa também. A não ser que você já tenha uma grande ideia, já tenha um monte de investidor e o negócio voa da noite para o dia, que era as coisas mais raras que possam acontecer. E mesmo assim, do jeito que você falou, que eu fecho contigo em tudo, por mais que você tenha, que, por exemplo, venha um investidor, venha alguém, a minha pergunta é, quando você for sozinho, você vai conseguir? A minha pergunta é, quando você tiver que liderar, quando você tiver que construir um time. Porque, para mim, eu fico pensando o seguinte, você vai compactuar com isso. Quando você abre uma empresa, quando você se torna empresário, você tem mentalmente um desejo, mentalmente você tem uma resistência, você sabe o que você quer, mas contrapartida vão chegando pessoas, vão aparecendo outras pessoas. E aí, são outros sentimentos, são outros ideais, são outros objetivos, mas você tem que fazer com que os objetivos deles sejam os mesmos que o seu. E aí, automaticamente, eu falo que liderança é para que eles corram atrás dos meus sonhos, eu preciso saber qual que é o sonho deles. Você conversa com o liderado, cara, você conversa com aquela pessoa, porque muitas vezes, foi o que você falou, muitas vezes o cara não está performando, não é porque ele não sabe performar, você até comprou uma Ferrari, mas você colocou ela numa estrada de terra cheia de buraco. E aí, você vai dar potência dela? Você não vai, velho. Para com isso. Uma das coisas que até eu falo bastante, né? A gente fala de performance no trabalho. Se a gente não sabe o que mensurar para definir performance, que esse é um grande dos problemas, como que eu quero performance, mas eu não sei o que é performance. Se esse cara está entregando mais rápido, com mais qualidade, ou com menos custo, ou trazendo mais negócios, qual que é a performance? Eu preciso entender quais são os parâmetros de cada pessoa para entender se esse cara está performando realmente ou não. Então, o empresário, principalmente o microempreendedor, até ele entender o que realmente, de fato, essa pessoa precisa fazer, criar esse escopo
E quais são os parâmetros que ele vai definir? Putz, esse cara me trouxe 5 reuniões de venda por semana. Eu preciso de 10 para chegar no resultado que eu quero. Então ele está mediano, está entregando 50% do que eu espero dele. Até você chegar nisso e entender, a minha meta é muito agressiva, será que esse cara nunca vai chegar? Tem alguém que vai chegar nessa meta? Então ter esses parâmetros, só com bagagem você consegue ter. Sim. Porque o que funciona para mim não vai funcionar para você, como vai funcionar para ninguém, nenhuma outra pessoa e outra empresa. Cada empresa é de um jeito e você faz do jeito que você acha que funciona. Essa é a coisa mais legal de empreender. E você vai errando e vai aprendendo. Não tem fórmula. Não tem. E uma coisa que você falou que assim, cara, e para mim isso é muito fundamental. Porque, cara, eu falo hoje, cara, e esse bate-papo que a gente mais tem, que é justamente isso. Empresário não vai ser uma tarefa fácil, da mesma forma que não vai ser o esporte. Mas se você linkar os dois. Mas o mais importante é, quando você pensa em ser empresário, e eu vivo falando isso, principalmente com meus mentorados, quando eu falo sobre isso, nós não tivemos educação financeira, empresário precisa ter. Nós não tivemos educação emocional, gestão de pessoas, entendeu? Coisas que são os três pilares fundamentais para ser um empresário. Não basta ter uma ideia, não basta ter o dinheiro. Cara, não vai acontecer. Você vai ter que lidar com emoções diferenciadas. E aí, cara, eu até brinco. Eu sou atleta amador de endurance, cara, de longa distância. Cara, a quantidade de vezes que eu quebro em provas, quando eu chego para dentro do trabalho, eu falo, cara, até eu vejo o próprio pessoal trabalhando, que às vezes eles falam assim, cara, como que é? Não, vamos com calma. Eu falo para eles, vamos com calma, vamos resolver dessa forma, porque eles vêm e falam, meu, vamos perguntar pro Júlio, que eu acho que vai ser de uma forma diferente. Cara, não adianta. Se tivesse que ter um movimento para se tornar empresário, teria que fazer uma escala de ser atleta, cara, eu acho que seria o melhor nível. Da galera que eu entrevisto aqui, né? Que entrevisto muito empreendedor, executivo de marketing, CEOs aqui no podcast. Eu vejo a diferença das pessoas que são líderes e que têm o esporte na vida das que não têm. É tipo absurdamente a dedicação, o jeito de pensar, a inteligência emocional, a relação que tem com outras pessoas, de entender mais, ter mais empatia. O esporte, cara, é tão nobre, assim, você aprende tanto com ele. Por mais que o pessoal fale, pô, mas eu não gosto de competir. Acho que só do fato de você pegar no dia e você pensar que eu não estou competindo contra o Júlio, eu Não. estou competindo com o meu de ontem. Ontem eu fiz 100 metros para 58 segundos. Eu quero, até o final do próximo trimestre, chegar para 55. O que eu preciso fazer para isso? Ah, eu vou falar com tal pessoa, o cara que treina junto comigo é melhor do que eu, vou ver o que ele está fazendo. Aí você começa a se comunicar e se relacionar com as pessoas como no dia a dia você precisa fazer no trabalho. E você vai criando um network super importante. Imagina que você tem um monte de gente que você conheceu no esporte, que você carrega para a vida toda. Total, total. Você tem uma união muito grande, assim, de comunidade mesmo. Isso para você, como líder, cara, montar uma comunidade, entender como que é cada pessoa, como ela funciona, não é sobre competição. Eu sempre falo, esporte não é sobre competição. Competição é uma parte do esporte. Se você não gosta, não tem problema nenhum. Mas pensa nisso, quanto eu posso melhorar dia a dia da pessoa que eu sou? Aí até estava com a Ale Filippini um tempo atrás aqui gravando o podcast, né? Que ela é atleta também, triatleta. Eu falei, cara, para você qual que é a pior coisa que pode acontecer com o atleta? Eu falei, para mim é sine qua non, que é a porra, desculpa a palavra, É isso da aí. lesão. Sim. Se você lesionar, você acaba com tudo, cara. E dificilmente você tem um atleta que não tem uma lesão. O que você Não aprende com a existe. lesão? Normalmente a lesão é um erro, né? O empresário deu overtraining, ou extrapolou uma coisa, não dormiu, algum pedaço da vida dele está desequilibrado. Aí vem a lesão. Aí vem o burnout, né? Às vezes o empresário, o Sim. empreendedor não pode ter burnout. Né? Eu falo, Não, se o ele não. empreendedor teve burnout, a empresa faliu e famílias vão embora junto. Então você não tem espaço para isso, não tem tempo. Né? Se vira com essa dor. E a lesão no esporte é isso, putz, cara, eu fiz de tudo para não me lesionar, mas mesmo assim me lesionei. O que eu faço? Entendo meu corpo, entendo meu processo, mudo o processo, tento mudar o que eu estou fazendo e aí continuo o meu treino para chegar no meu resultado. Como que você faz isso no dia a dia? Pô, às vezes contratou uma pessoa errada, às vezes fez um processo de venda errado. É uma lesão.
porque lesionou o resultado da empresa. O que eu Sim. preciso dar ali, fazer diferente para entender esse momento e mudar o parâmetro que eu estava fazendo errado para aí conseguir chegar ao resultado. Então, é tanta similaridade do esporte com empreender que a gente pode ficar aqui algumas horas discutindo. Não, vai, porque o que acontece? É esse que você falou. Quando a gente começar a entender que é só você pegar. E eu digo assim, quando eu entendi o que que era planilha do triatlon, cara, que a gente tem natação, a gente tem pedal, a gente tem corrida, quando eu comecei a separar, começar a olhar, eu comecei a mudar. Só para você ter ideia, hoje eu tive duas reuniões com o meu time, começo de mês, reunião com meus comerciais, principalmente eu faço reunião, eu gosto de fazer reunião com o meu time comercial individual. Eu não pego e coloco todos juntos. Por quê? Cara, cada um tem uma potência. E se eu falo muito abstratamente, não vai. Então eu peguei os dois e coloquei. Como eles eram duas pessoas novas, recém-contratados, foi o primeiro mês deles. Falei, ó, gente, eu senti uma potência em vocês. Vamos trabalhar aqui? Então, ó, agora eu tô começando a conhecer vocês. Então, vamos passo a passo. Vamos entender aqui. É como o meu treinador faz comigo nas provas. Mês a mês a gente tem um bate-papo. Eu falei, opa, por que não trazer isso para cá, para minha empresa? Que eu vou olhar todos os parâmetros. E aí eu falei, cara, você já deu um resultado aqui, você fechou 2 contratos, mostra aqui, mas vamos entender isso aqui. Por que você não fechou isso daqui? O que faltou? Cara, é seu time de venda, é o centro do negócio, é o que tem que fazer, é onde você tem que dar maior suporte automaticamente, assim como o financeiro. Então, e eu falo, por que não fechou? Vamos lá. O que que eu como engenheiro, como CEO, o que que eu posso fazer para te ajudar, para você ir um pouco mais rápido, trazer um resultado melhor? Porque, cara, não basta você saber contratar, você tem que saber delegar, você tem que saber orientar, porque é aquilo que eu te falei. Cara, quando o pessoal entendeu que meu, dentro de um ano, eu fiz as duas piores provas no Brasil, eu fiz o Ultraman e o Fodax. Pô, que hora que você trabalhava, Júlio? Que hora que você fazia? Mas é porque é isso que eu É só não entendi. dormir, né? Não, por incrível É que só não dormir. pareça. Cara, continuei, por incrível que pareça. Sabe qual foi a primeira regra da minha mulher? Amor, você quer empreender, você quer fazer o esporte que você ama? Tá, beleza. Detalhe, se isso interferir no nosso relacionamento, você para o esporte. Cara, eu tive que entrar em resiliência para saber o que que eu não poderia. Opa, trabalho é trabalho, relacionamento é relacionamento, esporte é esporte. Como que eu vou fazer? Modulei. E o empresário é isso. É uma das coisas mais difíceis, cara, você modular o time. Vou trabalhar 16 horas, vou trabalhar 2 horas. Tem dia que a gente trabalha 18 horas e ninguém percebe que você trabalhou 18 horas. Sim. Facilmente. Você tem que entregar resultados, tem que fazer várias tarefas, equilibrar os pratos de uma maneira que só você tá vendo, cara. Eu falo, ser CEO, cara, é a posição mais infeliz da empresa. A galera quer muito, quando chega lá, fala, nossa, se soubesse que era desse jeito, Eu não teria. jamais teria chegado nisso. E aí o cara que é o CEO empreendedor ainda, que não tem um executivo acima dele, ou é um sócio, e aí no seu caso imagino que deve ser um super desafiador, um sócio que você dorme junto. É, cara, Empreender em casal é uma dificuldade muito louca. Você vai levar coisas para casa que às vezes você não deveria levar, mas vai levar. E você tem que aprender a conviver com isso. Mas a resiliência, cara, esse fato de tipo, pô, o que eu posso fazer de diferente aqui que não tá dando certo? Vou esticar aqui, ou vou parar um tempo. É importante às vezes falar, não tá dando certo porque eu tô trabalhando 18 horas, não tô vendo o mercado. Vou trabalhar menos, vou para alguns eventos, fazer network. Para. Às vezes é importante que a gente fica nessa, mais cliente, mais não sei o que, preciso melhorar meu marketing. Para um pouquinho, vai no evento, viaja, respira. Às vezes ir no parque, 2 dias seguidos, sem pensar em trabalho, só pensar em como você pode resolver o problema, a solução vem. Porque a gente fica tão enfurnado, é tanta. É infodemia, né, cara? A gente está no é, meio de uma pandemia de informação. A OMS cunhou isso em 2021, lá após pandemia. A gente está vivendo esse momento. É muita informação, é muita gente produzindo conteúdo, é muita IA, muita coisa acontecendo e você quer fazer parte de tudo. Não tem como fazer parte de tudo, né? Você não tem que tem. selecionar exatamente onde você vai focar. Esse é o grande desafio do empreendedor no mundo moderno hoje, é saber aonde ele vai canalizar toda a atenção dele. E às vezes não é uma coisa só.
Você tem que ver, putz, isso daqui tá dando certo, vou mexer um ponteirinho aqui, que vai mudar aqui, mas esse daqui, se eu não tiver o suporte, tem que mudar. É um maestro mesmo, né? Eu tenho, Sim. putz, o violino aqui tem que ficar meio desafinado, puxo o trompete aqui um pouquinho mais, e aqui vira uma empresa consolidada, dando resultado, fazendo as pessoas melhorarem, eu melhorar no meio do caminho, todo mundo prosperar junto. É um grande desafio. Não, e é um desafio assim, você falou a coisa, eu acho que mais fundamental que está acontecendo hoje, e eu percebo que isso vai ter um aumento muito maior, né? Eu fiz recentemente um podcast, a gente estava falando com o entrevistado. Meu, em 2024, nós tivemos 4.225.000 empresas, se não me engano, o número não me falha, de empresas abertas, bateu recorde, 9%. Só que na parte de baixo, nós tivemos 2.400.000, ou seja, 12% maior do que tudo. Ou seja, mais de 57% das empresas que abriram dos 4 milhões foi fechada. Por quê? Essa informação, essa pandemia de que você vai se tornar um bilionário nas mídias sociais, você vai abrir uma empresa de marketing digital, você vai. Todo mundo foi entrando nessa vibe, que a maior parte é isso, é serviço. Se você olhar no gráfico, 55% do mercado aberto é de serviço. Cara, mas serviço é servir. Se você não está bem com você emocionalmente, como que você já vai servir o próximo? Como que você vai trazer funcionários que tenham o mesmo ideal que você? Cara, é muito complexo. É muito É complexo isso. complexo, cara. E o Brasil tem um fator aí que eu acho relevante, que essas pesquisas normalmente não trazem, de associar o que é o país com esses números. A situação do Brasil, muitas vezes, o empreendedor, ele empreende por necessidade. Não Sim. tem mais nada a fazer. A única coisa que sobrou, eu vou vender, servir, virar cabeleireiro, alguma coisa. Zero preparo de qualquer coisa do tipo. Então, realmente, o cara vira um MEI e da noite pro dia, ele é chefe dele mesmo, sem preparo nenhum. Às vezes o cara não tem nem CNPJ mesmo. Ele vai na cara e na coragem, é melhor do que roubar, vou abrir uma empresa. Aí, se der certo, eu abro o CNPJ. Então, esses dados são muito parecidos com a nossa necessidade de empreender, porque eu estou desempregado, preciso fazer alguma coisa. Então, se a gente separar mesmo, eu acho que esses 50% aí, só 10 que realmente acha que vai ser o próximo Zuckerberg, por conta de ostentação, essa galera toda que é empreendedor de palco. Eu acredito muito mais pelo tamanho desse país, que não é só por isso, cara, é a Não. necessidade mesmo. E a partir disso, a oportunidade que a gente tem de dar certo e ajudar esses caras. Pô, eu comecei com zero capital. Comecei com o meu tempo. No meu capital eu não tinha. Eu comecei com R$ 0 mesmo. Qual que era o meu capital inicial? Meu tempo. Então, se eu precisasse trabalhar 24 horas, eu ia trabalhar 24 horas. 30 horas. 70 horas direto? Vamos. É meu capital. Eu sei que vai chegar o resultado. Quanto tempo eu aguento? Não sei. Aí começa a fazer um freela aqui para pagar a conta, tal, não sei o quê, e continua empreendendo. Você vai se moldando para gerar receita para você sobreviver, enquanto isso você está montando seu negócio, porque eu não tinha capital. O capital era o meu tempo. Então, quanto mais eu dedicava tempo, mais dava resultado. Aí você vai trazendo pessoas, vai conhecendo. Não acho que é o melhor caminho começar sem capital. É estressante, é muito difícil, mas é possível. É possível. Né? Eu tenho 14 anos de conteúdo urbano, mas eu empreendo desde os 13 anos de idade. Eu comecei como DJ, fazendo festa com os amigos. Meu pai dava uma mesada ali para eu comer na escola. Em vez de comer na escola, eu juntava dinheiro para comprar equipamento, comprando equipamento, fazendo festa, juntando. Lá, lá, lá. Cheguei ali e falei, puta, 20 anos de idade, eu acho que não dá mais para fazer festa, montar equipamento no mais, vou para outra área. E aí comecei a trabalhar no audiovisual, e aí desde então estou com o conteúdo urbano aqui. E, cara, todo dia eu aprendo uma coisa nova sobre empreender, sobre liderar, com as pessoas que a gente tem contato, com as pessoas que a gente troca. Eu acho que quanto mais você pega de pessoas que te inspiram, e, cara, não precisa ser o Elon Musk, não precisa ser o Steve Jobs, pega pessoas pares que estão empreendendo, estão sofrendo, chama esse cara no LinkedIn, no Instagram, fala, mano, Júlio, o que você está fazendo aí que está dando certo e o que está dando muito errado? É. Te falo, 90% das pessoas te respondem. Os outros Sim. 10 é porque não viram a mensagem ainda e em algum momento vai te Vou responder. te responder. Porque o E, empreendedor mesmo, quando eu falo, o empreendedor é uma raça, né? É uma é. casta.
O cara que empreende, ele é diferente do resto da humanidade. Ele pensa diferente, age diferente, funciona diferente. Porque tudo para ele pode virar negócio. Sim. Então, ele troca ideia com esse cara com todo prazer. Pô, eu me ferrei muito, cara, não vai por esse caminho, eu acho que não vai funcionar. Eu testei várias vezes para dizer para você que não funciona. Mas se mesmo assim você quiser testar, vai com calma. Testa, você vai errar, depois me conta como foi. Aí o cara, pô, Doug, sabe o que você me falou? Deu Realmente eu merda. fiz e deu muito errado. Eu falei, pô, que legal, cara. Estranho seria se tivesse dado certo, porque daí eu que errei sem saber o que É, estava fazendo. Eu conheço eu, esses casos, assim. eu tenho essa convicção com você, mas assim, eu olho muito também por a gente não ter, nós brasileiros, não ter essa cultura do empreendedorismo, é mais por necessidade, como você falou. Foi o Necessidade. meu caso. Foi o meu caso. Cara, de novo, morando de favor, eu tava devendo 35 mil reais pra uma pessoa que eu tava namorando, que hoje é minha esposa, né? Então, cara, como que fica a cabeça, o lado homem, né? E quando eu consegui sanar e passar por tudo isso, eu falo, cara, eu tenho que também ajudar essas outras pessoas que não têm um pai, que não têm um sócio, que não têm um investidor. Cara, outro dia nós estávamos no restaurante, uma menina que vendia brigadeiro. Cara, brigadeiro dela gostoso, artesanal, tal, isso, aquilo, gourmet. Eu falei, olha, vem cá. Eu tô ajudando alguns empresários, tal. Quer sentar comigo? Eu vou te orientar porque você tem aqui uma máquina. Você pode. Vamos fazer uma mudancinha aqui no seu produto, porque eu quero te ajudar. Porque tem muitos empresários também que precisam ser ajudados, mas tem empresários que não querem ser ajudados, né? De dizerem, não, eu vou sozinho. Cara, esquece. O empresário que achar que vai sozinho já faliu, já quebrou, entendeu? E Não assim, tem como. e esse para mim é hoje que um dos trabalhos que eu tenho é porque, cara, no Brasil a gente tem tanto talento empreendendo, cara. A gente tem tanta gente boa, só que às vezes eles estão assim, eles estão tão cansados de não acreditar que eles são capazes do que eles acreditarem que eles são capazes. Cara, tem tanta gente, assim, explodindo de talento e eu converso muito. Cara, eu contratei uma galera hoje para trabalhar comigo que você não faz ideia. O pessoal tá explodindo. Eu falei, ah, então chegou no lugar certo. Porque eu também tô explodindo. Pô, tá certo que eu tô com 49 anos, mas eu tô moleque ainda pra mim. Eu tô sentindo que eu tô moleque. Então, bora lá, cara, bora ajudar essa galera, porque, cara, se a gente olhar que são os empresários que cuidam no país desse, cara. E se você, como empresário, você ajuda os seus funcionários, cara, você está ajudando uma sociedade. Não é mais sobre gerar dinheiro, mas é gerar riqueza pessoal, emocional para outras pessoas. Eu acho que é isso. Esse é o impacto real do empreendedorismo, cara. É o tanto de mudança de vida que você faz junto com as pessoas que estão com você. Não é pensar só no seu próprio umbigo. Eu até falo muito, né, a diferença entre individualidade e individualismo. Eu acho que individualismo é isso, olhar para o meu próprio umbigo, se eu gerar receita, riqueza, eu ando com o carro que eu quero, eu viajo para onde eu quero, o resto da galera que se dane. Né? Eu acho que isso é a pior coisa que existe. E individualidade, que algumas pessoas confundem, é o que a gente estava falando lá atrás de liderança. Cada Sim. pessoa se trata de um jeito diferente, cada cliente é um jeito diferente. Isso é individualidade, que é super importante você entender isso, como cada pessoa opera. Individualismo é aquela coisa que você tem que tirar do seu pensamento, cara. Eu acho que não existe no espaço mais para isso, cara. Eu acho que a gente não pode ter esse egoísmo que é o individualismo. Acho que é muito nobre da gente tentar mudar o status quo de todo mundo que está junto com a gente, cara. Faz parte disso. Não é só porque eu quero ficar bem com a minha família, eu quero que todo mundo que está aqui comigo cresça junto. O que eu posso fazer para essas pessoas crescerem junto aqui? Financeiramente, psicologicamente, socialmente. O que a gente consegue fazer? Acho que esse pensamento não é só nobre da nossa parte, mas também enriquece nos nossos resultados. O quanto que a gente entrega melhor de serviço ou produto para os nossos consumidores. Porque essa galera feliz, bem com eles mesmos, eles vão atrás de um cliente e falam, pô, o que está ruim aí com você? O que a gente pode te ajudar? Porque aqui a gente está sendo ajudado. E dá um suporte um para o outro. É o senso de comunidade que a gente está perdendo muito com o mundo digital, que a gente está cada vez mais individualista. Né? A gente está no meu mundinho aqui, fechado no meu WhatsApp, no meu Instagram, e não olha para o lado, para um amigo, não consegue ter um olho no olho,
conversas mais profundas, conversas mais difíceis. Acho que é uma das coisas mais difíceis hoje no mundo corporativo, são as conversas difíceis. As pessoas estão temendo ter conversa difícil. E a conversa difícil faz parte do crescimento. Você não consegue ter uma conversa difícil, so sorry, vai fazer outra coisa da vida. Empreendedor, líder, precisa saber ter conversa difícil. E essa eu acho que é um dos fatores, porque é o seguinte, a conversa difícil veio da criação do feedback. Nós não fomos educados a dar feedback. Então nós não fomos educados a dar feedback e muito menos receber feedback. A receber. Como que eu vou falar e, cara, peraí. Então, eu penso assim, Aí e a aí, ó, importância do esporte de novo, né? O esporte é a total, mesma coisa. Se você não escuta seu treinador, esquece. não vai. Então, E você tem que dar esse feedback também. Cara, tá muito pesado, pra mim tá me lesionando. Se você não fala, o cara dá vai lenha. soltar Você pau. vai só piorando. E o bom, que pelo menos hoje no esporte, eu acredito que você deve acompanhar, hoje a gente tem métricas muito mais fáceis de aplicativo, que nem o relógio, cara. Então, ou seja, tem métricas para tudo. Então, antes hoje do técnico, de você quebrar, o técnico já fala, ó, vou tirar o pé que você vai quebrar, né? Então, hoje pro esporte acaba sendo isso. Já no âmbito pessoal, que nem você falou, a gente tá com IA. Qualquer coisinha você faz um vídeo, você faz aquilo. Mas é o seguinte, no final das contas, você vai negociar com pessoa. Você vai se relacionar com outra pessoa. Você vai ter um convívio com outra pessoa. E se você tiver fechado nesse mundinho que você falou, do WhatsApp, do IA e tudo mais, a sua negociação não vai rodar. Como que você vai falar com o cliente? Como você vai falar com o seu funcionário para ele chegar naquele outro nível? Então, eu digo muito assim, eu até ouvi isso, não me lembro de quem, mas assim, hoje você, como empresário, como líder, você contrataria você mesmo? Pelo que você é hoje, você falaria assim, puta, eu vou contratar esse cara porque esse cara é bom. Não tô dizendo pro lado do ego, não. Não, eu sou bom demais. Não, não. Você é bom de fato. Se você tiver que fazer a movimentação, você tiver que orientar, você vai saber orientar o cara quando precisar? Ou você vai falar, Tó, se vira, o problema é teu? Entendeu? É, como que tá esse nível? Você vai falar, não, peraí, eu nesse momento, e eu brinco muito, quando eu começo a ficar no cômodo, no comodismo em algum aspecto, eu brinco que eu crio um micro atrito para poder elevar o nível e falar assim, puta, tá muito confortável, a filosofia diz, tá muito confortável, cria alguma coisa para fazer o desconforto, porque senão o conforto vai fazer você ficar. Por isso tem muita gente que vive no caos, né? O empreendedor prefere viver no caos, porque daí ele está sempre desconfortável e sempre procurando alguma coisa para resolver. O cara, quando ele entra na zona de conforto, cara, é fadado a começar a derrocada, começa a parar de crescer, perde os liderados. Então, quando tem esses desafios, e você vai criando desafios, pô, esse mercado aqui eu não atuo, mas eu acho que com o que eu tenho aqui de capacidade na fábrica eu consigo atuar. Vamos testar? Gente, quem daqui está afim de testar mercado novo? Vamos montar um time? Ah, o tal de squad, vamos começar a nossa parte de inovação aqui, é uma coisa que eu estou aprendendo, o que a gente pode fazer? Traz uma pessoa de fora, começa a pensar, puta, dando certo, aí de repente vira um outro negócio. Vamos abrir um CNPJ só para isso? E a gente empreende nisso? Quem está afim aqui de gostou desse negócio? Faz. Aí você, putz, qual que é o próximo desafio? Esse aqui tá indo super bem, deixa rodando. Gente, obrigado, vamos para o próximo desafio aqui. Ah, aqui tem mais um espaço que eu consigo fazer, e de repente surgiu o Gympass, aí surgiu o Uber, surgiu o Airbnb. É dessa vontade, desses desafios que vão acontecendo. É aquela é uma ambição, assim, é mais do que fome, é você ter sempre sede de fazer acontecer. Eu acho que o empreendedor nato, ele tem aquela vontade absurda de fazer acontecer, não importa o quê. Aí ele tem que canalizar ali para saber o que ele vai fazer de verdade. Sim. Mas é a vontade absurda, o cara vira um trator, passa por cima de tudo para fazer a coisa acontecer. E aí você tem que pensar em ética para não passar por cima de ninguém ou de nada, não ser corrupto nem nada do tipo, que às vezes acontece, que deixa o cara cego. Tirando você sabendo lidar com isso, olhar para você mesmo, saber o que faz sentido para você, para a sociedade, para as pessoas que estão ao seu lado, cara, você está metade do caminho andado. Sim. Essa questão de você falou junção.
Quando eu pensei em empreender, eu falei o seguinte, e eu acho que um fator que você comentou, que eu acho que tem a ver com isso, o cara empreendeu, ele viu um outro processo que ele consegue, ele chama outras pessoas, cria uma nova empresa, cria um novo CNPJ. Eu fico pensando, se o cara conseguiu uma, ele conseguiu a segunda, olha a quantidade de pessoas que ele está começando a ajudar de novo, certo? E ele não se torna escravo dentro de um sonho que ele começou. Ele começou aqui, eu vou ficar fechado aqui. Cara, tá perdido. É você ir pro novo. Eu, quando abri a empresa, eu nem sabia se a empresa ela daria certo. Eu tinha um planejamento, eu tinha uma ideia, porque quando eu estudei, eu criei um plano de negócio e falei, vou seguir esse plano de negócio. Pelo menos é um estudo que eu tenho. E eu quero 10 anos sair. Cara, tô acabando de montar minha segunda empresa agora, que é justamente para treinamento. Entendeu? Porque eu falo, cara, faz sentido, tá dando certo. Eu não faço parte do nível de empresa, minha empresa tem 7 anos. Cara, esse ano pra mim foi maravilhoso. Eu nunca tinha ido pro Hopi Hari. Nunca tinha ido. Esse ano, levei todo o time. Só não foi aquelas pessoas que não podiam ir mesmo por questões particulares, né? Mas eu levei a empresa toda, paguei pra todo mundo, vamos se divertir, é diversão, aniversário da empresa, dia de trabalho, sexta-feira nem abrimos, entendeu? Porque pra mim aquilo ali era um prazer. Eu falei, cara, eu tô podendo propor isso pra mim e pra todos eles. Então, isso é que eu acho que é importante, cara. Que nem você falou, não vem só pra nós, não é só pra você colocando ali, mas é porque o pessoal vai olhar de forma diferente pra você. Ele vai falar, pô, tá olhando pra mim também. É um gerador de oportunidades, cara. Eu acho que o empreendedor nato ali é o cara que gera oportunidade. E não é só para o cliente, é oportunidade interna também. É entender o que eu posso fazer para a galera que está aqui e fala, pô, você tem outro talento, você escreve mais do que edita. Talvez, que tal você começar a fazer roteiro em vez de editar os vídeos? O cara, pô, legal, eu sempre quis fazer isso e tal. Saber observar as pessoas, é o que eu sempre falo para todo mundo. Fale menos e escute mais. A gente tem tanto ruído sendo gerado no nosso mundo hoje, a tendência da galera é cada vez falar mais para tentar se destacar e aparecer. Eu falo, não, é outro caminho. Acho que é ouvir mais e aí ser mais preciso na comunicação. E aí, a partir disso, de ouvir, você vê as oportunidades que estão surgindo com o seu time, com seus clientes, com a sua família. A gente está nesse momento muito, fala, escutativa, é só modismo, não sei o quê. Cara, não fala de escutativa, só pratique. Né? Se você É. falar, você acaba não praticando. Só escuta, cara. Escuta as pessoas, genuinamente. Eu falei esses dias do podcast, você, vendedor, para você ser interessante, primeiramente você tem que ser interessado. Ouvir. É o cara, porra, faz sentido pra cacete isso. Porque Porque só você é interessante, se eu tô prestando atenção em você, Júlio. De verdade, genuinamente, aí gera um negócio. Eu tô entendendo você, tô vendo seus sinais, se você tá entediado ou não. Porque eu tô te ouvindo, eu tô te vendo, tô prestando atenção em você. Eu tô interessado de verdade. A partir disso, eu viro interessante, independente do que eu for vender, do que eu for fazer com você. uma coisa que você falou que é se tornar interessante e não interessado, né? Porque o âmbito hoje das pessoas falarem faça network é que o cara vai fazer o network já se vendendo e acaba não escutando o que o outro está falando. De repente o cara está te dando uma bela de uma oportunidade, mas você está cuspindo tanto a sua informação do seu currículo, daquilo que você fez, porque você está louco por uma oportunidade, você não fez nada. Você foi, passou e daí? O que que aconteceu? E aí você quer, Zero, zero interessante. e aí Você virou interesseiro. pro seu time acaba você também se tornando o dono da razão. De repente o cara tem a bela solução na mão, mas a sua verdade quer prevalecer perante a verdade do outro. Não que a verdade do outro, mas quando eu vou falar alguma coisa que o pessoal fala, gente, eu tô com essa ideia. Vocês acham que faz sentido? Júlio, faz. Mas poderia ser melhor. Sempre alguém vem melhor um pouquinho. Sempre vem alguém, o famoso Kaizen, né? Um pouquinho de melhor a Sim. cada um vai chegar num resumo muito maior, cara. É o incremento do esporte, né? Aquela velha história. Um exercício
faz aquela série durante um mês, muda, melhora, volta àquela que você tinha, vai encaixando, vai treinando, vai entendendo as pessoas que estão em volta. Putz, esse cara tá 3 segundos na minha frente, o que ele tá fazendo de diferente? Não é só genética, que treino que ele tá fazendo? A alimentação que ele tá, como que ele tá estudando? Eu gosto muito de perguntar para o empreendedor como que ele pega conhecimento. Você, Júlio, o que você faz para conhecer pessoas, gente, ter novos assuntos a trocar de ideia com seus amigos? Onde você busca conhecimento? Cara, eu particularmente é muita leitura. Hoje em dia eu busco muita leitura fora. Principalmente leituras americanas, porque eu acho que no nível de empreendimento deles é completamente diferente do nosso. Tento trazer para o nosso. E hoje, automaticamente, tem grupo de empresários, né? Eu entrei numa escola para me tornar empresário, porque não tinha isso. Eu sou uma pessoa, embora empresário, mas como que estão os outros empresários pensando? Eu quero pensar como eles. Porque hoje, eu, embora seja um CPF, abrir um CNPJ, seja a mesma pessoa, mas como eu tenho que pensar como empresário? É essa a lacuna. Então, hoje, quando eu vejo um evento que vai ter empresários, eu tento ver esse tipo de evento vai fazer tanto sentido para mim? Eu vou compactuar com alguma coisa? Eu vou aprender? Cara, por incrível que pareça, sempre aprende. A gente pode pensar que não, mas você não sai do lugar vazio sem conhecimento. Porque se entrou alguma coisa, você vai sair. Então, tem um evento muito bacaninha que está acontecendo recentemente em São José, que me pediram, Júlio, você vai lá dar uma palestra, porque assim, eu achei interessante a sua jornada, eu falei, vou. Cara, eu olhei e falei, cara, a quantidade de empresário querendo crescer, velho. Olha, isso é maravilhoso. Então, assim, é importante. Então, e detalhe, nós somos órfãos de contatos de outros empresários. Eu acho que todo empresário é Fato, carente. Por- fato, Porque você está tão fato. atrelado que falta. Eu, de vez em quando, eu ligo para amigos. Aí, meu irmão, esses dias atrás, liguei para um amigo meu. Falei, cara, eu tô pensando numa jogada aqui. Você acha que é melhor eu investir, colocar meu dinheiro em cash ou pegar no banco? Julião, pega no banco, qualquer coisa o banco pegar. Então, dicas de outros empresários que estão há 20 anos à minha frente. Entendeu? Então, quando eu vou dar um passinho maior, eu sei quem são as pessoas com quem eu posso ligar. E até para o seu time também, cara. Às vezes a gente pensa muito no ciclo só de amizade, mas quando você traz uma pessoa de RH que te inspira e traz conteúdos que você não está acostumado a ver, ou se traz um cara de finanças que tem uma bagagem, pô, eu nunca fiz um MBA, nunca fiz uma pós, eu vou na lição da vida, assim, aprendendo, trocando ideia com gente. Eu sou viciado em podcast desde 2011. Eu escuto todo dia, isso é bizarro, assim, mais diversas, de psicologia, de finanças, startup, tudo que você imaginar, eu vou testando e aprendendo. Por isso que eu faço podcast há muito tempo, em 2019, a foi com o Turbicast, e aí o que você aprende nesse momento, que você está uma hora, olho com a pessoa, interessado nela, e cara, é o podcast. A gente já tá Sim. no episódio 100 e tralalá, velho. Foi Pô, eu 162, vi acho, lá. essa semana. Meu, só gente incrível. E aí você sabe realmente, às vezes, vem gente que você fala, pô, como que esse cara chegou nesse cargo? Porque ou ele é muito ruim de comunicação, ou ele é muito bom de política. Porque na hora de trocar ideia, você fala, o cara não tem conteúdo. Você puxa e não tem nada. E eu acho muito animal isso, esse tipo de troca, pra você entender quem que é quem ali. E não é pelo cargo que a pessoa tá. Às vezes o cara é um puta no diretor ali, mas só o cargo. Só. Ele mesmo como pessoa, ele Não só é é. bom de relacionamento com a galera ali. Mas na hora mesmo você pergunta as coisas que realmente fazem diferença como líder, como pessoa, a pessoa não entrega. E É. você saber disso é bom na hora de você fazer entrevista de emprego para alguém, você ficar trazer uma pessoa para o seu time, sacar como que é essa pessoa, falar com outras pessoas, ô, você já trabalhou com fulano, como que é? Você fica muito melhor em fazer as perguntas certas. Naquilo que eu falei que é ser mais preciso na comunicação, o podcast me enriquece demais, cara. Me enriquece demais. É onde eu aprendo no dia a dia, trocando ideia com as pessoas. Normalmente eu faço mais pergunta do que falo. É até um momento diferente, assim. Quem escuta o Culturebcast, eu dou muita voz para o convidado que outros lugares não dão.
que o cara Sim. quer falar cada vez mais. Tipo, tinha o Jô Soares. O cara fazia uma pergunta e cortava, fazia outra, e o cara mal terminava a história, alguma coisa ali. A TV teve muito de entrevista, e eu acho que o podcast é mais rico disso, de você dar mais espaço para a pessoa. O cara tá focado ali, tá te ouvindo no trânsito, na academia. Pensa, respeita esse cara, que tá na sua frente e que tá te ouvindo. O que eu tô trazendo de valor para essa pessoa? O que ela tá aprendendo junto comigo? Essa é a minha meta de vida com o podcast. Aprender o máximo possível com essas pessoas para eu trazer para minha vida. E se eu puder compartilhar algum insight, alguma coisa do tipo, pô, vai ser muito rico também. Então, essa troca do dia a dia de podcast, os livros que eu leio, a grande maioria, eu vi em algum podcast que eu ouvi. Que o 2. cara foi ser entrevistado lá. Eu falei, pô, gostei desse cara, deixa eu ver se o livro dele é bom. Compro e aí vejo se realmente esse cara tava falando legal ali ou não, sabe? E até é engraçado falando de livro, que muita gente compra livro. E você pegar os dados sobre o livro, essa é uma curiosidade. Eu tava falando com um amigo que era da editora Penguin, falou, a gente não tem dados sobre como as pessoas leem os livros. A gente só tem dados das pessoas, se elas compram ou não o livro. E quais são os canais que elas compram. A gente não sabe se a pessoa leu ou não. Então o cara tem 300 mil livros em casa, leu 2. 2. Que ele comprou. Aí você fala, pô, esse é best-seller. Mas quem que leu de verdade aquele best-seller? Ninguém faz esses dados. Não é uma loucura pensar nisso? Daria Eu uma falei, cara, outra que visão, absurdo. hein? Uma outra É um visão. absurdo isso, cara. Porque eu comecei a ler em 2019. Eu não lia. Eu virei um leitor voraz, por incrível que pareça. Cara, chegou um livro de Maquiavel, 780 páginas. Eu falei, cara, olha o tamanho do livro. Então, tudo em inglês, porque eu queria entender um pouco de conceito para poder falar, cara, porque eu li muito sobre filosofia estoica e tudo mais, que eu sou fanático por isso. Eu criei até um canal no YouTube do Ultra Impacto, que é justamente Ultra Estoico, que é justamente saindo do suicídio para o Ultraman, falando sobre isso, que cara, eu me reinventei em cima do estoicismo. Eu falei, cara, que formidável. E aí um pouquinho de cada coisa vem dos livros. E se você olhar para a vida, tá tudo nos livros. Tá tudo nos livros, cara. O que eu e você vai falar, alguém escreveu isso em algum lugar. Tá escrito. O mundo, desde que o mundo é mundo, tá nos livros. Alguém pegou em alguma questão e colocou. É por isso que eu falei recentemente pro pessoal, cara, você, de uma certa forma, você é manipulável. Todos nós somos manipuláveis. Você não tem um pensamento verdadeiro. É até pesado falar isso, mas mas você pode se tornar uma pessoa verdadeira. Mas as suas ações, muitas vezes, ela vai ficar meio estranha. E aí, você tem que saber quem que é você para poder seguir num caminho muito doido. É uma coisa meio maluca, velho, mas é o nosso dia a dia. É aí que vem a autenticidade, né? Eu falo, autenticidade é ser você mesmo, independente dos livros que você leu, com as pessoas que você conversou. Aquela velha história, né? Você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. E aí, de repente, você tá mudando até sua risada. Você já percebeu isso? É, Aprendendo com as pessoas que você convive ali, você tá deixando de ser você porque a pessoa ri de um jeito, você começa a rir perto dela ali e você pegou o trejeito da pessoa. A gente é assim, cara, o ser humano. E a gente vai aprendendo. E aí o grande desafio é você aprender tudo isso, estar junto com essas pessoas e continuar a ser você sendo mesmo. você. Essa autenticidade, ser você mesmo, é uma das coisas mais difíceis hoje. Porque a gente é muito julgado. Antes a gente era julgado pelas pessoas que estavam em volta da gente, que viam a gente. Hoje, no âmbito digital, tá todo mundo te julgando. E isso é muito difícil. Você fala, cara, como que essas pessoas estão me vendo e percebendo quem eu sou? É do jeito que eu gostaria? É do jeito que eu estou fazendo só para criar impacto e engajamento? E aí você entra num ciclo vicioso de querer engajamento e falar polêmicas, e aí postar ostentação, e aí cai um monte de gente, que até é bom às vezes. E aí começa a dar mentoria, mas ele fala, pô, só vou vender curso e mentoria porque eu estou mostrando que eu estou andando de McLaren aqui, pessoal. Estou mostrando que eu tenho meu próprio avião. Se eu não mostrar, não vende. Você fala, pô, velho, pega micro pessoas que entram nesse conto do vigário e aí você não entrega conteúdo para esses caras. Que impacto realmente você está dando para o mundo? Que legado você quer deixar? É uma provocação para quem está ouvindo a gente e foi impactado por um cara desse. Cuidado.
Porque normalmente tem um cara que eu gosto muito, o professor Scott Galloway, que é professor de marketing lá da New York University, nos Estados Unidos. Ele tem uns 15 podcasts. Se você escutar esse cara e falar, meu, esse cara ele sabe o que está falando. Você percebe quando a pessoa é real. E ele sempre fala: se alguém postou no Instagram do lado do avião falando que é dele, tenha certeza que esse avião não é dele. Não é dele. Porque quem tem não quer mostrar que Não tem. quer mostrar. Então tome cuidado com o que as redes sociais aparentam para você, o que mostram para você. É por isso que é assim, essa ostentação é fácil pegar. Porque são as vítimas que estão carentes, que estão querendo ali. Porque são pessoas que falaram que não ia ser ninguém. Porque as pessoas. Cara, desculpa, eu fui pego. Cara, vamos parar de ser bobo, tá? Vamos colocar fragilidade. Eu entrei numa dessa porque eu tava querendo alavancar minha empresa. Eu tinha uma ideia. E quando eu percebi, falei, não, não, peraí. Esse não é o meu caminho, não é o objetivo que eu quero. Então deixa eu mudar. Não sou eu. Acabou. Então, é aquele momento. Eu vou viver essa vida? Não. Hoje eu percebo a vida que eu quero. Eu falo que a minha vida é uma prosperidade. É prosperidade mental, física, espiritual, familiar e minha realização pessoal. Acabou. Tudo tem a ver com dinheiro? Não. Cara, a primeira vez, quando eu comecei a ter dinheiro depois que eu criei a empresa, algum tempo atrás, o primeiro dinheiro que eu tive foi quitar minha dívida de 35 mil que eu devia. Depois, quando eu comecei a. Cara, você não faz ideia do amor que foi devolver aqueles 35 mil. Pra mim foi, né? A maior realização como empreendedor, né? E depois, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma chácara que eu queria, velho. Eu tinha um sonho, porque eu falei, no final da vida, todo mundo quer ter uma chacrinha. Eu já quero a chacrinha agora. Porque se o final da vida for, já tenho. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu tô caminhando num processo que eu quero. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu preciso viver o hoje da forma que eu quero, como se ela fosse meu último dia. Com a minha família, com o meu pessoal, com tudo mais. E tem que ser autêntico. Esses dias atrás até perguntaram, cara, perguntaram pra minha mulher, você segue o Júlio no Instagram? Você vê as postagens dele? Não, porque ele é do mesmo jeito lá em casa. Então, pra mim tanto faz. O que ele fala lá, ele fala aqui. Eu tô cansado de ouvir. Só pra você ter ideia, palestra, podcast, eu acho que ela nem ouve, porque ela fala, é o Júlio. Então, isso pra mim é muito gratificante. Porque tá mostrando que de fato é. E, cara, uma coisa que Você você está sendo falou. autêntico em todos os pontos de contato. Cara, pode ser até chato, mas assim, amigos que saem, que viajam com a gente, falam, puta, vocês não cansam de mim? Porque eu canso de mim. Essa é boa, essa é boa. Entendeu? Eu Se nem eu canso. me aguento, como vocês me Como aguentam? vocês me aguentam? Entendeu? É isso. Agora, falando de momentos, Júlio, que momentos você tem assim, quando você está sozinho, que você fala, para e pensa, você tem esses momentos de tipo, vou fazer uma caminhada sozinho para respirar, entender, ou é só no treino? Porque eu tenho esses momentos, às vezes eu saio para almoçar sozinho, várias vezes. Eu falo, cara, preciso pensar, vou almoçar sozinho. Normalmente eu gosto de almoçar com alguém para trocar ideia, mas tem alguns momentos que tá acontecendo tanta coisa, tanto caos, foi, deixa eu almoçar sozinho aqui no cantinho, que daí eu fico observando só as pessoas que estão em volta, vejo o que está acontecendo, faço o meu tratamento aqui, minha terapia em grupo com pessoas que nem sabem que estão fazendo terapia comigo. Só de ouvir outras Sim. pessoas, eu já estou aprendendo ali. Como que é esses momentos de individualidade sua? Cara, eu li há uns 4 anos atrás um livro que é O Milagre da Manhã. Não sei se você já ouviu falar. Esse eu não conheço, vou anotar Não? aqui até. Pode anotar, Milagre do Manhã. Milagre da Manhã. Eu tava num momento, né, conturbado e tal. É um livro pequenininho, fino e muito rápido. E dizer que todo mundo que leu esse livro mudou. Eu falei, por que que eu não vou tentar? Se esse livro mudou a vida de todo mundo, vai mudar a minha. E eu literalmente fiz o que dizia no livro. E a minha vida mudou. Eu não fiquei rico, como dizia no livro, mas mentalmente eu fiquei. Por quê? Cara, desde quando eu brinquei com essa questão, o meu ritual é acordar às 5 horas da manhã. Antigamente eu não podia treinar, porque somente depois que os médicos me liberaram para eu poder fazer esporte. Eu só comecei a fazer esporte há 3 anos atrás.
porque eu tive uma doença degenerativa. Então, foi por isso que eu Caramba, pensei no, porque por isso que eu pensei no suicídio e tudo mais. Mas a grande caramba. questão foi justamente isso. Eu acordo de manhã, cara, eu faço uma oração. Cara, todo dia eu leio o Diário de um Estoico, é um outro livro que eu já leio há 3 anos consecutivos, todos os dias. Ah, mentira que você tem, meu irmão. Eu tenho ele aqui, ó. Tá, cadê meu Daily? O meu tá em inglês, cara. O Daily Stoic, do Ryan Holiday. É, cara, todo santo É muito... dia, meu irmão. O bichinho tá aqui, ó. Não fala que tô mentindo. Oh, é esse aí. Mas você Cara, sabe a história desse cara? É uma história interessante, porque ele era o cara de mídia e ele mudou o caminho, a trajetória dele, porque ele era um cara que fazia muita coisa errada com muita mídia. coisa errada. Ele tem até um outro livro dele. O ego. Ele manipulava a mídia real, assim. É, o poder do ego. E aí falou, não, não é meu propósito, eu vou pro outro lado. Aí começou com o estoicismo, cara. Muito louco. É. Então, o poder do ego é dele, se eu não me engano, É. né? Então, assim, o O link outro dele de... Acho que ele tem uns 5 livros agora, só do estoicismo. só. Cara, é muito. Então, assim, eu tenho esse livro e, por incrível que pareça, eu li o primeiro ano, fiz o segundo ano, né? E tô no terceiro ano e leio constantemente todos os dias, porque, cara, por incrível que pareça, você parece que está lendo a mesma coisa, mas você não está lendo, porque você já mudou. Então, para mim de Tem um impacto manhã, diferente, cada vez que você lê, tem um impacto diferente. e tem uma coisa que mexe muito comigo, eu não fazia isso, mas hoje eu faço. Se tem alguma coisa em você que a gente está em algum momento conversando e tal, que me irritou, eu quero saber por que que isso me irritou. Eu trago para mim essa reflexão para tentar entender e eu falo, cara, por quê? Não é ele, eu que me irritei, mas por quê? O que que isso está mexendo com o meu ego? Porque a gente não tem essa questão. E depois que eu comecei a fazer esse pouco tipo de análise, né? Cara, eu fiquei melhor, porque, meu, você tá convivendo com o outro, e você vai ficar carregando um monte de não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. Como que você vai fazer alguma coisa? Se você tá vivendo em comunidade. E não é fácil, cara. Não é. Ainda mais, como você falou, é difícil, brother. E esse é o meu Tem ritual de gente que manhã. testa muito nossa. Não é assim, tem gente que testa muito nossa paciência. Tem gente que testa a paciência que a gente nunca imaginou que ia ter. Aí Não. você fala, entendi, entendi. Não é sobre ele, é sobre mim. Sobre Por mim. que que eu tô tendo que ter tanta paciência com essa pessoa? O que tá acontecendo? O que que eu tô deixando acontecer para isso chegar nesse momento? Cara, e Essa isso. reflexão é interessante. E é sobre nós. E é sobre nós e o impacto que você vai gerar pro outro não vai adiantar. E aí, voltando, falando sobre a liderança, sobre empresário, sobre família, cara, você tem que entender que em determinado momento você tem que falar, pô, eu tô conversando com aquela pessoa, naquele momento eu tô vestindo a persona empresário, em que momento que eu vou colocar? Opa, pera aí, aqui é persona marido, aqui é persona amigo, vamos parar um pouco, tentar sair das máscaras e não confundir tudo, porque senão, é difícil. Tudo bem, a vida é difícil. A única escolha é: você quer tentar ou não? Não tem muito. Cara, se a vida fosse fácil, não teria graça nenhuma. Cara, Você não ia dar valor para nada. pra nada. É simples isso. Eu Enquanto você tô. entender isso, você falar, meu, tudo que eu tenho hoje, eu dou muito valor, porque não foi nada fácil. Eu, Nada eu- fácil. Às vezes eu até falo, pô, poderia ser só um pouquinho mais fácil, porque tá tão não difícil, ia dar valor. mas só um pouquinho. Mas não, a recompensa é muito maior depois. Eu gosto muito de falar sobre isso, que assim, eu gosto de perguntar para as pessoas, porque isso faz uma questão. Se você olhar para todas as dificuldades que você passou na sua vida, você mudaria alguma coisa? Eu perguntando isso para você. Todas as dificuldades você mudaria? Não mudaria, cara. Não mudaria. Eu não consigo. Porque eu sou quem eu sou hoje por conta delas. É esse e detalhe, e eu garanto isso que você, como hoje marido, como pai, como empresário, toda dificuldade que você vai ver, você vai tentar falar, deixa eu abrir ela aqui para saber que presente que tem dentro dela. Porque tem um presente aqui. Numa palestra eu coloquei, o pessoal surtou, eu coloquei uma caixa
de presente e saindo um caos. Porque eu falei, cara, é um presente. Para de olhar pro problema. Mexe. E eu não consigo olhar. A pessoa até perguntou pra mim, Julio, você teve uma casa queimada no suicídio. Você teve uma casa queimada, você perdeu tudo, reconstruiu. Você pensou no suicídio com uma doença degenerativa. Depois, aos 41 anos, você foi morar de volta. Você não mudaria nada? Eu falei, não posso. Eu não posso querer mudar o processo que a minha vida fez até agora. Porque, cara, eu não seria. Eu seria a mesma besta que eu era do passado. E não é em cima dessa besta que eu quero. Eu quero olhar pro final e olhar e falar: valeu a pena. Eu acho que é isso, É cara. isso aí. Bom demais, cara. Bom demais. Pra gente chegar aqui até na reta final, aqui, eu imagino que a gente já tá chegando numa horinha Já. aqui, não sei quanto tempo você grava. Normalmente eu prefiro deixar entre 1 hora, que é o tempo que eu fico na academia ou vou no carro ali, dá pra ouvir. Até porque se deixar, a gente faz podcast de 3 horas, que nem o Joe Nossa. Rogan. Eu acho que Faz. não, Não precisa. eu não sou tão famoso assim para continuar segurando mais algumas horas. Mas assim, pra gente chegar na reta final, cara, qual que foi a maior lição que você teve nesses 9 anos de empresa? Cara, literalmente saber que a gente precisa de pessoas. Cara, eu não consigo. Eu tô abrindo essa segunda empresa, eu tô indo sozinho de novo, né? Inicialmente. Mas, cara, a empresa acabou de abrir o CNPJ, eu já tô louco pra ter alguém pra conversar, pra poder orientar. Cara, precisamos de pessoas, não tem como. Eu olho pra todas as pessoas que passaram positivas ou negativamente na empresa, eu digo assim, você como empresário, você coloca uma ideia e segue ela. Mas você tem que colocar as outras pessoas para ir juntando com você para que essa pirâmide suba. Senão você não vai ficar. E eu gosto de deixar muito isso pro meu time. É o seguinte, gente, nós vamos ter problemas, nós vamos falhar. Nós temos que ser rápidos em algumas informações, rápidos em outras, mas nós temos que tentar entregar o resultado. Cara, eu tive problema na empresa? Lógico que tive. Tive cliente insatisfeito? Lógico que tive. E vou ter outros clientes insatisfeitos por qualquer outro motivo. Seja em algumas outras questões, não existe a fórmula do bolo para empresário. Você vai falhar. A única questão é, vamos corrigir e aprender com elas? Vamos, acabou. E para mim vamos criar esse processo unindo pessoas que saibam que o objetivo final é a construção maior de todo mundo junto, não apenas de uma empresa. Porque é o que eu falo para eles. Eu quero sair da empresa, eu quero que essa empresa continue, seja na mão de outra pessoa, mas que ela viva. Porque, cara, qual que é o propósito de você ir lá construir uma empresa, você não tá mais lá, a empresa fechar? Não faz sentido. Existiu para mim? Não faz sentido. Exatamente. 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 E isso acontece muito, né? E isso é sobre legado, cara. Uma coisa que eu sempre falo, é legado. O que que eu estou deixando de impacto no mundo e como que eu posso escalar esse impacto o máximo possível. Acho que essa é a grande lição que eu tirei aqui, de tipo, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre os Não. clientes, mas do impacto que eu quero deixar aqui. E, tipo, ter um ambiente tão legal que as pessoas queiram vir para cá. Hoje está cada vez mais difícil as pessoas irem para o presencial, por exemplo. Mas como que eu Sim. transformo isso num ambiente tão agradável que Que as eles. pessoas queiram vir para cá porque elas estão aprendendo, elas estão fazendo a coisa acontecer e tem uma aura, né, o tal do ethos, que as pessoas vêm É. para cá e, pô, eu tô aprendendo demais quando eu tô com outras pessoas. Um dia ou outro eu tô em casa ali porque eu tenho que focar, mas é muito legal estar presente com outras pessoas, que essa troca é tão rica e a gente acabou perdendo isso na pandemia, né? Então, eu acho que esse Uhum. é um parâmetro assim muito importante da gente começar a pensar o quanto a gente está aprendendo de estar perto de outras pessoas. Não, eu acho que essa conexão de pessoas com pessoas, elas têm que ser. A minha sala, eu ficava sozinho. Eu chamei o meu time técnico, os outros projetistas, coloquei todo mundo na minha sala. Lógico, quando eu tenho que fazer reunião, eu vou para uma outra sala, mas eu preciso deles porque eu quero
conversar, eu quero saber, eu quero ideias. Porque eu até falo pra eles, cara, eu preciso de ideias. Vamos lá, ideias. Vamos, senão a gente. Porque senão, cara, eu acho que é isso, é compartilhar. Quando você serve, cara, isso vai voltar pra você mais rápido, não adianta. Vai voltar mais rápido. 100%, cara. Servir é eterno, cara. Servir é eterno. Você deixa legado e dá um impacto de verdade nas pessoas. Fez sentido, meu amigo? Total sentido, cara. Vamos fazer gravando agora? Vambora. Tá preparado aí, Misa? Coloca o rec aí. Vambora. Não, mas foi, cara. Demorou Bom muito pra gente demais, se viu? encontrar, mas eu acho que fez sentido, né, Douglas? Foi, cara. Foi bom. Famoso. Foi bom pra você? Foi bom pra você, né? Cara, mas foi top. Eu acho que juntou muito dessa nossa ideia que a gente tem do esporte, do empresário, essa questão do conteúdo urbano maravilhoso que você faz, cara. Eu acompanhei você lá. Eu acho que assim, Obrigado. a gente precisa muito, e é literalmente, não de mentores de palco, mas mentores de realidade, que eu acho que é isso que está faltando. E eu vejo, eu acho que essa autenticidade, você fala bastante muito sobre isso também no seu Insta, né? Essa autenticidade. Demais, cara. Cara, se tiver que xingar, que xingue. Você tá sendo autêntico. Tá sendo você. E Tem vamos momento parar. que você precisa fazer isso. Você vai precisar. E tudo bem. Desculpa se magoei alguém, ofendi o seu interior, tal, alguma coisa. Mas, cara, no fundo, pessoas. Acabou. Não tem mais nada. É isso aí, cara. Pô, prazerzão, cara. Foi bom demais. Pena que não foi presencial, meu. Mas Cara, rolou. vamos marcar assim. Eu tô sempre em São Paulo. É mais fácil eu estar para São Paulo que você, e você sabe disso. Você não É, vai vir isso para é fato. Você não vai vir pra São José, a gente tá sempre em Sampa. E, cara, quando eu for, te ligo, a gente bate um Bate, papo. bate, bate o rádio aí. Chama no Não? Nextel. Puta, Nextel. Já vi que você tá quase da minha idade, velho. Putz, bicho, Entendeu? quem usou Nextel mais um celular sabe o que é não ter vida trabalhando. Sabe, sabe. É bem isso daí, meu irmão. Bom demais, viu? Prazerzão, meu. Falamos. Maravilha, então. Um forte abraço, meu velho. Fica com Fechou, um Deus. abraço. Até Tchau, tchau. mais. Boa noite, tchau.